Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa live. Psicanálise Descolada está ao vivo nesse sábado. Hoje o tema experiências psíquicas extremas. Vamos conversar hoje com o psicanalista e filósofo André Martins, que aceitou o nosso convite. Ele já vai estar entrando aqui. E nós estamos dentro de uma perspectiva de conversar sobre essas dimensões mais impactantes, que tem a ver com os afetos, com as dimensões que mexem com a gente, que dão a gente elementos como medo, angústia, ansiedade, raiva, essas dimensões que tocam a gente de alguma maneira e muitas vezes nos balançam, nos tiram de uma certa tranquilidade, de uma certa harmonia e nos fazem mobilizar, nos fazem ter que dar algum tipo de resposta a isso que, como dizia uma música do Chico Buarque, isso que bole por dentro, né? Essas dimensões do afeto que tocam a gente, e isso está acontecendo num momento como esse, que a gente vive uma série de apreensões. Isso está acontecendo muito com as pessoas, de elas estarem, às vezes, se sentindo um pouco sem chão, um pouco flutuando, um pouco desordenadas, um pouco assustadas também, né? Então, não é que isso não exista como uma questão, digamos assim, dentro da nossa vida cotidiana. Certamente que existe. Mas quando a gente está tomado por uma situação desse porte, né, ainda é mais forte a questão dos abalos, né? Eu diria que, de uma certa maneira, toda a humanidade está abalada, né? As bases de uma série de dimensões que sustentam as nossas crenças. Por exemplo, a gente achava que estava tudo bem a gente ficar se curtindo aglomerações e em aglomerações, em grandes eventos. Por muito tempo foi assim, mas de repente mudou, né? Agora eu estava vendo os aviões, provavelmente vão ser redesenhados e com os assentos do meio invertidos, né? Estava vendo vários documentários, vários reportes sobre essas questões que estão com esses novos tempos. Então, hoje o papo é sobre essas dimensões extremas que a gente pode viver e que cada um certamente tem uma forma de viver, de experimentar. E por isso o André, nosso convidado, já está entrando aqui no nosso Instagram. Vamos ver. Lembrando que a gente tem lives aqui terças, quintas e sábados. Tem o nosso canal do YouTube, Psicanálise Descolada, com bastante material, cada vez mais. E dia 1º de julho a gente vai ter uma aula sobre fetiche, tá? O que é o fetiche dentro da psicanálise, para a psicanálise, pensado pela psicanálise. O André não entrou, não sei, não está conseguindo entrar, vamos ver novamente. Vamos lá, convidei o André. André, se você estiver me vendo, já enviei um convite para você. Vamos ver. Opa! Tudo bem, André? Você está me ouvindo? Vamos ver se... André? Está travado, eu acho, né? Oi, André. Opa, Tudo bem? tudo bem, Tudo bom? Carlos? Obrigado pelo Eu que lhe convite. agradeço. Prazer estar aqui com você. Muito bom você estar aqui com a gente também. Você me escuta bem? Está tranquilo? Dá para... Escuto claramente. Tá. Deixa eu explicar. A gente vai bater um papo sobre o tema, experiências psíquicas extremas. Eu
tirei realmente aqui os comentários para a gente poder se concentrar. Eu convido as pessoas a mandar as perguntas em inbox, ou até a gente pode abrir um pouco mais na frente para as pessoas perguntarem. André, você é psicanalista, é filósofo, eu acompanho algumas intervenções que você faz, a gente sabe que você tem um trabalho já de um longo tempo com a questão dos afetos, você é um leitor de Spinoza, um leitor de Nietzsche, e eu queria te colocar uma questão inicial que eu estava exatamente comentando aqui, aguardando a sua entrada, que é o seguinte, André, ninguém imaginava que a gente ia passar pelo que está passando sob um ponto de vista global, coletivo, macro, né? Ou seja, quase que da noite para o dia, um vírus, um elemento invisível, minúsculo, que se discute inclusive se é vivo, se não é vivo, começa a se espalhar, né, de humano para humano, que é a pior forma que o vírus tem de se espalhar, e isso começa a ter um efeito dominó e vai dominando a ponto de as pessoas terem que parar de ter suas funções habituais e terem que se recluir, que se entocaiar, né? se resguardar, porque senão a morte pode estar muito próxima, ameaça de doença, de dor, e a gente viu várias dimensões extremas. Eu dou para você um exemplo, eu acompanhei no início da pandemia nos Estados Unidos, algumas televisões pelo YouTube que passam live também, e eu fiquei realmente chocado como é que um país como os Estados Unidos, uma potência como os Estados Unidos, foi, digamos assim, derrubado por esse vírus, porque eles também tiveram problemas com os EPIs, com os instrumentos que eles usam, seguranças, problemas com leitos, problemas com excesso de CTI, que não tinha onde para colocar os doentes, e uma loucura em termos políticos, o Donald Trump fazendo uma série de mandos e desmandos. Aqui no Brasil não foi diferente. Então eu considero que isso, em vários níveis, é uma dimensão extrema, extrema, que mexe com a política, com a economia, derrubou as bolsas, evidentemente que as bolsas já subiram de novo, mas parou muito das linhas aéreas, parou, as pessoas estão em casa, a gente tem uma quarentena de quase 90 dias, agora aqui na cidade do Rio vai se saindo um pouco, mas tem cidades como Curitiba que estão tendo que ficar quarentenadas, ou seja, essa pandemia também é uma espécie de desordem em algum nível. Queria te dar a palavra para você ficar à vontade e comentar o que você puder e colaborar aqui com esse nosso papo, que eu tenho certeza que vai ser bem, bem legal. Opa, legal. Então, uma primeira ideia, assim, na verdade, uma sensação, uma impressão, né, desse momento assim, que me vem à mente, que eu tenho tido, né? Eu concordo com você, né? Quer dizer, é uma desordem, né? E é uma desordem curiosa, e talvez a gente possa dizer paradoxal, porque é uma desordem que quebra também a aceleração, a famosa aceleração, né, tão falada pelos sociólogos contemporâneos, da contemporaneidade, da pós-modernidade. Então, antes não se podia parar, né? Quer dizer, a pressão sobre nós, não que essa pressão tenha terminado, né? Mas a pressão sobre nós era de uma produtividade e de um controle e de um autocontrole que era como se, e algumas pessoas de fato vivenciavam isso, como se não fosse possível respirar, né? E, inclusive, até o próprio lazer, quer dizer, a própria palavra lazer, era, na verdade, como se fosse assim, janelas até de transgressão para poder se voltar à produtividade. E essa crise que traz angústia, apreensão, tantas mortes, né? Que desafia até um país como os Estados Unidos, né, na sua infraestrutura, ela, por outro lado, ao colocar a gente, né, em casa, ela impõe essa desaceleração, né? Quer dizer, então acho que a gente está vivendo um momento paradoxal certamente de ansiedade, né? Muita gente tendo mais pesadelos ou também tendo sonhos que lembram de coisas boas, um pouco como se fosse um oásis, já que o corpo não pode mais sair tanto, né?
E, por outro lado, há essa desaceleração que pode trazer, né, também aspectos positivos. Sim, né? sim. Eu tenho entendido, assim, o Freud tem aquele famoso texto que ele fala dos 3 golpes narcísicos que a humanidade passou, né, colocando o dele como o último golpe, né, a psicanálise, a dimensão do inconsciente. Eu tenho para mim que, de uma certa maneira, a gente está levando um golpe narcísico no coletivo em vários níveis. Quer dizer, toda vez que a gente é colocado sob ameaça, toda vez que a gente é colocado sob risco iminente e que a gente precisa se defender, as nossas bases são convocadas a essa defesa. Né? A gente tem defesas muito primárias, originárias, até biológicas, tem as defesas narcísicas, né? E são as defesas de sobrevivência. Então, muita coisa talvez possa ser repensada, porque essa, digamos assim, trava ou essa desaceleração que você menciona, ela também faz com que cada um de nós, de uma certa maneira, paremos para pensar o que a gente está fazendo, o que a gente quer, diante dessas limitações, diante dessas dimensões de castração, o que a gente pode, para onde a gente vai. Eu ia te perguntar se você, na tua experiência como psicanalista, na sua clínica hoje, o que você traria, destacaria assim, que te chama a atenção? Porque, de fato, eu vejo pessoas muito ansiosas, precisando falar, né? Mesmo essa dimensão de abreação, de colocar para fora, né? Porque tem coisas muito diferentes que acontecem com as pessoas. E, ao mesmo tempo, eu vejo as pessoas também colaborando, pelo menos as pessoas com quem eu tenho lidado, elas estão cientes, a maioria que eu percebo que tem que dar essa desacelerada e que tem que repensar. E vejo pessoas assim contentes, porque de repente descobriram que vão reinventar suas vidas sem precisar usar o carro, sem precisar ir trabalhar, sei lá, distante de onde mora, vou começar a usar mais o computador. O que você está vendo assim, no nível mais das pessoas, as tuas percepções nesse nível? Perfeito. Eu tenho visto até, né, até li alguns textos nesse sentido, né, que já existia o vídeo, né, por exemplo, até para o teleatendimento, né, atendimento online, para pessoas que moravam em outras cidades e tudo mais, né. Agora não tem jeito, tem que ser o teleatendimento de qualquer maneira, né, quer dizer, e não só isso, as reuniões, né, por exemplo, na UFRJ, né, na universidade, pô, a reunião já é uma coisa assim que não me agrada muito, não sei se agrada a alguém, parece que a alguns agrada, a mim não muito. É muito menos chato, né? Não deixa de ser chato, mas é muito menos chato uma reunião coletiva pelo aplicativo, enfim, né? Pela internet. Então, eu acho assim que uma passagem para o digital, a gente concentrou nesse período de pandemia o que levaria anos para acontecer. Porque cada coisa, né, cada aspecto da vida, a gente olha na história, tem os prós e os contras. Né? Então, os prós desse momento e dessa imposição do digital, do trabalho remoto, da comunicação remota, ela está sendo percebida, né, os prós. Dou um outro exemplo simples, mas que é importante para mim. Eu tenho muitos amigos na França, e a gente se falava de vez em quando por e-mail, de vez em quando telefonava, mas era aquela coisa meio rara, né? Assim. E agora, com a quarentena, está todo mundo, num certo sentido, com mais tempo, ou pelo menos, certamente, em casa. Então, é muito mais comum agora a gente fazer ligação por vídeo. Sim. E a mesma ligação que fazia até pelo WhatsApp ou pelo Skype sem vídeo, agora, estamos fazendo com vídeo. Quer dizer, então acho que o vídeo foi colocado no cotidiano das pessoas. Isso é muito bacana, né? E eu tenho visto... Pois não. Não, e eu tenho visto, assim, as pessoas, de modo geral, algumas na clínica, né, com muito medo da contaminação, lavando tudo, quer dizer, enfim, de uma maneira, assim, até obsessiva, e não só a ação, né, mas também a parte psicológica disso, assim, com muito peso, né, muita ansiedade.
outros, num certo sentido, ao contrário, precisam pegar uma bicicleta, sair. Então, certamente está gerando angústia, né? Mas, ao mesmo tempo, está redefinindo o essencial, né? As atividades essenciais, esse conceito, né, do que pode abrir, o que não pode abrir, e tudo, acho que está passando para cada indivíduo, né? Para cada núcleo, de pensar assim, pô, o que é essencial na minha vida, né? A gente, certamente, há 20 anos atrás, talvez nem 10 anos atrás, 10 anos atrás, acho que sim. Mas, enfim, no início, né, em que a internet se iniciou e as pessoas começaram a falar, de repente essas transações vão começar a rolar online, e aí começou a se falar também em ensino à distância, e aí começou a se falar em análise online, terapia online e tal. Aqui no Rio de Janeiro, no dia 15 de março, fechou tudo, a gente não pode mais atender em consultório, e eu tive que passar todos os meus atendimentos ou para FaceTime, ou para WhatsApp com câmera, ou só para áudio. Eu já vinha fazendo vários atendimentos assim, por conta desse trabalho que eu tenho há alguns anos nas mídias sociais, e por conta de conhecer pessoas que viajam, ou até que moram distante e preferem. E isso começou para mim a ficar um pouco mais interessante e afinado até bem antes dessa pandemia. Mas na pandemia foi 100%. Né? E é curioso que se a gente fosse olhar lá para 20, 30 anos atrás, eu tenho para mim que seria impensável que a psicanálise pudesse ser praticada à distância por conta de ideias muito austeras ou muito fixadas do que seriam as dimensões de estabelecimento da relação analítica. Eu dou alguns exemplos. No início, né, quando só havia a Internacional de Psicanálise, a IPA, você vê, as análises eram controladas de maneira tal que as pessoas tinham que fazer 5 vezes por semana, 4 vezes por semana, 50 minutos. Então, se não fosse analista da Internacional, isso para as pessoas que não têm ideia, isso vai, aqui no Brasil, provavelmente a partir da década de 30, 40, começar, né, e tomar corpo, e vai explodir nos anos 70, com o boom da psicanálise. Mas até essa época, mesmo que na França o Lacan, nos anos 60 e 70, estivesse crescendo, expandindo a psicanálise, aqui as sociedades eram poucas e eram estritas, né? Restritas, e havia esse controle sob forma. Por exemplo, você tem autores e épocas diferentes falando sobre setting analítico, que é uma expressão, né? Que não é usada por todos, quer dizer, um lacaniano não fala em setting. Você tem outros depois que vão falar de enquadre, né? O enquadre analítico, o enquadre da sessão. Você tem também a ideia do Freud de deitar no divã. Enfim, a gente sabe que a presença dos corpos, né, causa uma série de elementos, causam afetos. Enfim, a minha pergunta para você é o seguinte. Veja que em dois sentidos. O que você acha que a psicanálise... Eu digo sempre que a psicanálise, como a psicanálise, ela não há. São psicanalistas e são vários distintos movimentos, e você vê que são várias psicanálises, apesar de que se fala do inconsciente, da transferência, das pulsões, mas se você vai escutar bem, mesmo os discursos são, às vezes, são bastante conflitivos, digamos assim. Então, o que você acha que as dimensões da psicanálise, como é que elas são afetadas com essa migração quase que mandatória, né, do consultório presencial para essas dimensões digitais virtuais? Como é que ficam questões como a transferência, ou como essas que eu mencionei, o setting, o enquadre e tal, na tua opinião? E como é que você, André, particularmente, lida com isso ou pensa isso? Ótimo. Então, vou começar contando uma historinha, né, para ficar no clima do bate-papo e passo para tradução da historinha. Meu fone caiu aqui. Pode falar, só um instantinho que eu só vou pegar aqui. Claro, fica à vontade. Pode, eu estou te ouvindo, só um minutinho. Eu estou com fone, então, estou te ouvindo. Eu morei na França fazendo o meu doutorado pleno, depois um pós-doutorado sênior, depois dei aula lá em 2 universidades. E tem, né, são 2 culturas que se admiram mutuamente,
E tem certas diferenças de cultura que são muito importantes, né? Inclusive que tem a ver com o que o Sérgio Buarque de Holanda observou, a diferença entre polidez e cordialidade, né? O famoso homem cordial. Sim. E tal. Bom, uma coisa que me chamou a atenção, uma vez, mas que eu acho que é ilustrativa assim, né? da cultura francesa e da subjetividade francesa. Eu entrei numa loja que eu fazia, um mercado, que eu fazia compra, mercadinho pequeno. Eu fazia compra toda semana, era onde eu fazia minhas compras. E teve um dia que eles mudaram a posição das estantes. Uhum. Algum arquiteto lá e tal, para variar, mudou. Mas tinha muito cliente revoltado, mas irritado, profundamente irritado com a mudança e com o discurso de assim como que eu vou sobreviver, assim não dá. E tal. Eles entraram em pânico com a mudança das estantes de uma lojinha. Bom, e quando eu olhei aquilo, a primeira coisa que me veio à mente, né, foi assim, nossa, no Brasil, eu acho que essas coisas ficam muito estáveis e que a gente vai falar, pô, o que está acontecendo, né? Vou ficar inseguro, pô, alguma coisa está estável, né? Então é um pouco o extremo oposto, né? Bom, aí passando para a questão da psicanálise, né, que relação que eu faço, que me veio essa historinha à mente, né? Concordo plenamente com você. Cada orientação psicanalítica, cada linha e cada psicanalista entende a psicanálise e pratica a psicanálise de um jeito. Quando a psicanálise começou com esse modelo, que aliás não é o freudiano, né? Porque Freud, enfim, a gente pode concordar, discordar, o fato é que ele trocava análise com Jung, analisava a própria filha, quer dizer, um monte de coisa. As análises do Freud duravam 2 meses, as iniciais. Né? Ele fazia curas em dias, às vezes, né? Questão de algumas sessões. Isso. Um outro exemplo também, né? O Winnicott, né? Que é com quem eu me afino mais, né? O Winnicott, ele fazia psicoterapia breve, ele ensinava as assistentes sociais na Inglaterra pós-guerra a fazer análise. E ele tinha tem vários relatos de curas, se a gente usar o termo, que eram assim, com 3 visitas Sim. na casa da criança, né? ou com adulto. Então, ele chama de intervenções terapêuticas. Uhum. Então, são redescobertas da psicanálise que mostram o quê? A força da psicanálise. Então, o que eu ia dizendo é justamente, no início, quando se colocava, né, e até hoje, as sociedades mais ortodoxas, né, quando se colocava uma ortodoxia, que não vem de Freud, aliás, né, então isso, pelo menos 5 sessões com analista de data, etc., né, é evidente que há uma questão de poder relacionada a isso, né, e que isso só se mantém com uma questão de poder. Né, quer dizer, então, é preciso haver uma coação e um exercício do poder para que essa ortodoxia seja respeitada, digamos. Bom, o fato de que a sociedade mudou e a contemporaneidade impôs ao longo do tempo, né, a contemporaneidade, quer dizer, já desde o século XX, né, ao longo do século XX, impôs ao longo do tempo essas mudanças todas, reduzir o número de sessão, mesmo antes da pandemia, né? A pessoa mora em outro país. E aí? Mas ela quer fazer análise com aquele cara lá do Brasil. Não tem jeito, tem que ser por vídeo. E funciona. Né? Quer dizer, então, o fato de funcionar mostra que a psicanálise não tem como ela se enquadrar, né, em definições que vão valer metafisicamente mais do que a própria prática. Que é, aliás, o que está na origem da não escolarização, né, da própria transmissão da psicanálise. Né? O ensino é um dos aspectos da transmissão e tem que ser assim, porque senão o modelo platônico do que o que é a psicanálise, né, vai valer como se fosse uma essência, quando na verdade vai ser uma ficção, porque ela é muito mais uma prática e é ótimo que ela possa ter essa plasticidade de sobreviver, e não só sobreviver, como se atualizar a várias configurações novas. Olha, você falou, 2 coisas me vêm à cabeça. Deixa eu ver se eu consigo me organizar aqui. Quando você conta a história da mudança na França, do armazém, do pequeno supermercado, a questão que me vem à cabeça é um conceito da psicanálise que é resistência, né? O Freud colocava que a análise, até o final da obra dele, ele insistiu nessa ideia. A análise superaria resistências
revelando o material inconsciente. Tudo bem que isso vai ser mais sofisticado, mas resistência há para tudo, né? Qualquer corpo resiste, né? Dentro do espaço, dentro das dimensões de movimentação, e as resistências mudam, né? Você tem resistências que facilitam encontros, né? Afetos que se facilitam, que se agenciam, e afetos que se repelem. Mas o que você está falando nessa experiência que a gente sabe que existe, né? Me faz pensar o seguinte: o quanto muitos e muitas vezes as pessoas são completamente fechadas àquilo que elas desejam, aquilo que elas poderiam desejar e não conseguem enunciar, aquilo que lhes acontece de uma certa maneira, ao invés de elas poderem tirar algum proveito disso, né, elas ficam remoendo, estagnadas, né, em determinadas situações. Ou, por exemplo, a resistência que tem um casamento, ou que tem uma certa relação familiar, uma certa relação empregatícia. É claro, né? Por exemplo, a resistência que exercem até hoje várias dimensões ditas tradicionais da psicanálise sobre o controle da supervisão ou da prática analítica. E é curioso, porque, evidentemente, a gente resiste de alguma maneira, né? A gente não tem como não resistir. Até a própria palavra é irresistível, né? Eu não resisti e tal, fiz alguma coisa. Ou seja, esse jogo de como é que eu lido com as minhas resistências, com as resistências impostas de fora, que vêm do outro. Daí a gente pega o jogo de cintura, né? Talvez quando você fala do Brasil, é porque aqui a gente tem uma certa malemolência, uma certa... Talvez a gente já esteja acostumado a um não tradicional, né? As tradições brasileiras. O país é um país misto, né? Digamos assim, as pessoas se misturaram, não é segregado em guetos, né? Talvez como seja os Estados Unidos. O Brasil é bem diferente nesse sentido. Então, eu acho que é uma questão de análise, quando a gente está com cada analisando, é perceber como é que a gente caminha para poder realizar deslocamentos, né? A gente sabe que a experiência de análise não tem um fim determinado, não tem um telos, não tem aonde chegar, mas de uma certa maneira a gente trabalha, eu queria te ouvir, eu acho que a gente trabalha criando facilitações, né? Que também é um termo freudiano, criando passagens, criando possibilidades, né? E quando eu falo esse nome, sem nenhuma pretensão, que começou com uma blague, uma piada, uma brincadeira, um X, psicanálise descolada, veja, não tem nenhuma pretensão de ser senão a ideia de que a gente é próprio do deslocamento, é próprio da psicanálise operar deslocamento, descolamento, desrecalcamento, né? Então, essa ideia de que existem flexibilidades, a libido supostamente é flexível, é móvel, né? Agora, o que eu acho é que as pessoas estão numa certa suspensão, sabe? O que é que vai fazer? Queria te ouvir nisso, né? Uma coisa é a gente se deslocar, a gente conseguir fazer movimentos elaborados em análise. Outra coisa é a gente levar digamos, um baque, uma dimensão que tem um valor traumático e ter que se haver com isso de imediato, né? O que você acha? Como é que você lida com essa ideia da resistência? O que você poderia colocar em relação a afetos e resistência nesse sentido? Ótimo, ótimo. Então, uma das várias coisas que me vem à mente te ouvindo, né? E realmente estou adorando, né, essa troca, esse papo, é um conceito famosésimo, né, do Nietzsche. Um conceito, não sei nem se dá para chamar um conceito, uma noção, né? Um grupo de noções, né? Que são os famosos, o apolíneo e o dionisíaco, né? Esse par de pulsões, de impulsos, né? Ele chama tribe, né? Apolínea e dionisíaca. E o que é interessante? Bom, a primeira coisa, que é a mais famosa, é essa potência dionisíaca, né? E quando eu digo potência, é um termo que está em Nietzsche, e é um termo do Spinoza. Então, na minha cabeça, eu já estou juntando o conatos, que é essa força de existir, com a potência dionisíaca. Aí, voltando para o Nietzsche, né?
O dionisíaco, o que o Nietzsche diz? Se o dionisíaco, essa potência, ela for, usando o termo do Nietzsche, pura, ela vai ser, paradoxalmente, aí já sou eu pensando em cima, né, reativa. Porque uma pura pulsão de expansão, ela finda por ser não só heterodestrutiva, como autodestrutiva. Uhum. Daí as festas dionisíacas gerarem... algumas pessoas morriam de overdose de álcool, de outras drogas, as pessoas se comiam no sentido literal do termo, né? Tinha homofagia, enfim, então era algo que era um êxtase, com certeza, no sentido grego, êxtase, sair do estado, a ideia mesmo de êxtase, e que levava a riscos, inclusive, literalmente, de vida. Né? Bom, enquanto que o que o Nietzsche vê no Apolo, né? O Apolo, então, ele vai ser uma formatação, digamos, não uma formatação no sentido de modelo, mas vai ser assim, um dar forma artístico. O artístico é o principal, né? Um dar forma artístico. E isso significa o quê? Se a gente tiver um apolíneo puro, que é impossível porque a potência de Apolo não é de Apolo, é de Dionísio, né? Então, se a gente tivesse um apolíneo puro, se a gente almejar por um apolíneo puro, isso vai gerar uma dissociação psíquica e o que o Nietzsche chamou de socratismo, que é justamente, aí nas palavras bombásticas de Nietzsche, né, é uma vingança contra a vida, contra o devir, contra Dionísio. Né? Então, o Nietzsche ele não vê Apolo como um inimigo de Dionísio. O que ele propõe é que o Dionísio artístico, e aí não só na própria arte, por exemplo, né, no teatro trágico grego, mas na vida da pessoa, a vida como obra de arte, né, essa frase famosa dele, né, que o dionisíaco ele se expresse artisticamente significa ele se expressa apolíneamente. Por sua vez, Apolo não é mais o deus das formas perfeitas. Essa mistura de um dionisíaco artístico, Dionísio pode prevalecer. Então, é uma descrição, mesmo se a gente misturar, né, justamente as referências teóricas, é uma descrição do desejo. Né? E aí eu retorno para o Spinoza, dizendo o quê? Que o conatus é o desejo, e que, isso em 1600 e tanto, e que o desejo é a essência do homem. Né? Quer dizer, o desejo é a essência do homem, o desejo é o conatus, enfim, eu enxergo ali essa potência dionisíaca. Né? Então, desculpa, aí só para... voltando, então, para a questão, né, justamente, concordo plenamente com você, né, quer dizer, a análise, ela não tem um caminho previsto, né, mas, justamente, a singularidade de cada caso, de cada paciente, num certo sentido, é encontrar essa potência interna, né, e poder ter menos resistências a essa potência, o que não se confunde, embora na prática às vezes se confunda, né? Mas justamente a análise também serve para vivenciar isso e para ir, né, potencializando e saindo do quê? Que não se confunde com uma reatividade. Né? Então, a própria reatividade é uma defesa. Né? Quer dizer, então, por um lado, a gente tem uma defesa socrática, digamos, neurótica, por outro lado, a gente tem uma defesa dessa explosão reativa. Né? Quando eu sugeri esse tema, experiências psíquicas extremas, é exatamente para trazer isso à baila, porque o que é o extremo? Né? O extremo é aquilo que excede, aquilo que transborda, aquilo que está... ele vai longe, né? Ele vai para as extremidades, na borda. Né? As dimensões extremas, elas são intensas, mas elas também são distantes do equilíbrio, né? De um suposto equilíbrio. O Freud penou para mostrar o lugar dessa constância, desse princípio de constância. E o Freud, eu até queria te colocar essa questão. Eu tenho para mim que o Freud foi muito mais dualista do que o próprio Nietzsche. Né? Porque o Nascimento da Tragédia, onde ele trabalha primordialmente, né, Apolo e Dionísio, a meu ver, eu queria que você colocasse isso depois, ele de uma certa maneira vai transpassando a questão da dualidade, e para mim, o pensamento do Nietzsche ele vai se expandindo
vai virando quase que pseudópodos, assim. Você entra no Nietzsche e sai com uma facilidade incrível, né? E é difícil, no meu entendimento, é difícil você perceber um Nietzsche como o Freud. O Freud é um cara obstinado dentro da tessitura de um pensamento que ele amarra. Se você for pegar a coerência do Freud, ela está desde, digamos, dos extremos inícios dele, até mesmo antes do Breuer aparecer, mas vamos lá, Charcot, Breuer, né? Freud como leitor do próprio Schopenhauer e Freud como médico, né? E aí vem essa história toda do inconsciente, da cisão, porque, de uma certa maneira, eu tenho para mim que o Freud é muito... Ele jamais abandona o dualismo, né? Quando ele formula o narcisismo em 1914, ele ensaia, e aí parece que o Jung se... o Jung, na verdade, o Jung estava saindo já, né? Sabe que o narcisismo está sendo discutido bem antes da saída do Jung, mas mesmo quando o Freud poderia se tornar pensador monista, né? de uma pulsão, ele vai e cria, depois da pulsão sexual versus pulsão do eu, a pulsão de morte. Quer dizer, então, essas dimensões disruptivas e de composição, eu vejo bem isso dentro da experiência freudiana. E acho que os extremos, as experiências extremas, elas muitas vezes são libertadoras. Mas a questão é, a gente nunca sabe, né, no que vai dar aquilo. Eu acho que aí tanto o Nietzsche quanto o Freud, de formas diferentes, foram pensadores da experimentação, né? O Freud, certamente, ele era um experimentador com uma certa obstinação científica, por mais que a gente coloque sempre essa questão como muito mais aberta do que se pareça, porque era um erudito, era alguém que estava lidando com literatura, conhecia Shakespeare, né, conhecia filosofia, era leitor de Platão, sabia... Dizem que ele não leu Nietzsche de propósito, né, que não queria dizer assim, não, ele recalcou um pouco a obra do Nietzsche, porque estava muito próxima dele. Mas, enfim, eu queria te ouvir um pouco, tá? Estou comentando assim, até mesmo no bate-papo, a gente não tem nenhuma necessidade de amarrar nada. Mas eu acho o Freud bem obstinado com essa construção dualista, ele jamais abandona isso. E eu acho que as dimensões do extremo, elas tanto nos colocam em maus lençóis, quanto nos libertam. Às vezes o cara faz um ato, né, digamos, até uma passagem ao ato, essas dimensões disruptivas, que aquilo aparentemente é um equívoco, paga caro por aquilo. Mas só depois, 5, 10 anos depois, o cara diz, pô, até que não foi tão mal eu ter feito aquilo, né? Até que, de uma certa maneira, eu fiz algo que eu estava além do que eu podia, né? Mas às vezes não, às vezes o cara se quebra, né? Às vezes ele se esborracha, vê essas pessoas que estão dentro de experiências mais complicadas, com álcool, com drogas, ou com jogo, ou com as dimensões compulsivas que a gente sabe que vão causar mal-estar e às vezes não ajuda a libertação. O que você me diz? O que você acha? Eu fiz um comentário aí entre Freud e Nietzsche, como é que eu imagino, não sei se você está de acordo, o que você traria para a gente aí? Olha, Carlos, concordo plenamente. O Freud, né, ele não só, né, criou esse conhecimento e esse instrumento maravilhoso que é a psicanálise, mas concordo com você que ele próprio ele era da experimentação. Se a gente acompanha ele, a gente vai vendo que ele está assim, colocando para fora o que vem à mente dele, testando os conceitos. Ou seja, me parece mais uma vez que a ortodoxia é muito mais quem se apropriou do legado dele do que ele próprio, inclusive baseado no que eu considero um fato, concordando com você, que Freud, infelizmente, se mantém dualista. Mas me parece que ele se mantém dualista porque ele não percebeu um conceito que se tornou mais claro posteriormente da multiplicidade. Porque, para ele, ele era um que não abria para as diferenças. Então, ele era um dualista, que eu brinco assim, é o mínimo múltiplo comum, porque ele queria manter pelo menos o 2. Ele não percebeu que dentro do 1, ao modo de Spinoza, existe uma pletora de multiplicidade. A dimensão de imanência, né? Então, exatamente. Né? Isso, inclusive, né, só fazendo um comentário, não só como indicação para quem se interessar, né, enfim, mas eu acho que eu desenvolvo bastante no meu livro de
filosofia e psicanálise, né, psicanálise e filosofia, que é Pulsão de Morte com ponto de interrogação, pela editora do FRJ. Ah, legal. Ele é de 2009 e ainda está à venda, né, pela qualquer livraria, assim, pedido online. E eu analiso exatamente essa questão desse dualismo em Freud, né, e contraponho, né, esse mix que eu faço de Spinoza, Nietzsche e Winnicott, né, a esse dualismo. Então, eu concordo plenamente. E quanto à questão, né, do disruptivo, né, e da pulsão, dessa vivência, né, do excesso, enfim. Aí eu vou trazer um pouquinho de Spinoza, né, para a gente ótimo. pensar, né? Olha que interessante. Spinoza, ele se contrapõe a vários autores, né, notadamente Hobbes, Descartes, mas também a Platão e Aristóteles. Numa carta de Spinoza, nas cartas é bom, porque é o Spinoza, pessoa física, falando, né? Filosofia descolada, né, nas cartas, né? ele diz para um interlocutor que está argumentando, assim, falando, não, mas olha só, como argumento de autoridade, não, mas Aristóteles escreve isso, Platão escreve isso. Aí o Spinoza responde assim, pô, peraí, você veio me trazer Platão e Aristóteles, estão fazendo uma ficção metafísica. Se você me trouxesse Demócrito, Lucrécio, aí eu ia levar mais a sério. É muito engraçado assim, a resposta do Spinoza. Bom, mas isso só um parênteses anedótico e real, né? Para ir para a questão assim. Ele se contrapõe também a vários conceitos de Spinoza. O Spinoza se contrapõe a vários conceitos de Aristóteles no sentido da classificação aristotélica. Né? E eu vejo também que ele está se contrapondo a essa ideia do Aristóteles do justo meio. E como que ele se contrapõe? O que o Spinoza diz é o seguinte, uma alegria ativa, que é o conceito dele para falar das alegrias que nos tomam de dentro para fora, que aumentam a nossa potência vital, né, a nossa força de vida, essas alegrias nunca serão excessivas, mas é tanto melhor que elas sejam intensas. Olha que interessante, né? Enquanto que num dualismo, por exemplo, no dualismo aristotélico, você só tem dois extremos e o justo meio, o Spinoza ele coloca essa quebra do conceito e fala assim, peraí, a intensidade não significa excesso, porque a intensidade, se for uma intensidade de vivência, de vida, pô, seja bem-vinda, né? Aí me lembra Nietzsche, claro, já com a ideia do trágico, né? Que eu também consigo ver em Spinoza, né? Ele diz, é isso a vida? Quero mais. Né? Então, acho que justamente dialoga muito com o que você falou, eu concordo com o que você, com as ideias que você trouxe, né? Quer dizer, que essa experiência da pletora, e claro, não só da pletora, também de passagens ao ato, né? Quer dizer, acho que o principal é não julgar e compreender, né? Isso é um outro ponto interessante também, que o Spinoza, ele diz isso, né? O importante é não julgar e compreender. E o Nietzsche fica pau da vida com o Spinoza nesse ponto, embora em outros pontos o Nietzsche tenha dito que Spinoza é meu único precursor, né? Nesse ponto o Nietzsche fica irritado com o Spinoza e me parece claro que ele não entendeu o Spinoza. O Nietzsche diz assim, como assim não julgar, o que importa é compreender? Eu não tenho que passar, não é nesses termos, né? Eu estou traduzindo. Sim. Não tem que passar a mão na cabeça de ninguém, nem panos quentes, nem nada. Aí vem com aquela força, sou dinamite lá do Nietzsche e tal. E o Spinoza não está dizendo isso. O compreender do Spinoza não é assim, tadinho, vamos compreender. Né? Tem muita gente que interpreta o Winnicott assim também. Não tem nada a ver, nem Spinoza, nem o Winnicott. É o compreender que é assim, opa, o que eu estou sentindo? Spinoza está falando da não dissociação. Né? Quer dizer, então, uma passagem ao ato, embora ela possa ser ruim, diz Spinoza, existem tristezas que podem ser boas, dado um dado contexto. Né? Também é outra quebra que Spinoza faz. Uma passagem ao ato está revelando alguma coisa, alguma verdade daquela pessoa, nem que seja uma verdade reativa. Né? Então, assim, o que está precisando falar socorro? O que está precisando falar? Tem uma falta de integração aqui, porque a integração ela pode ser intensa. Né? A integração não significa repressão. Repressão é reforçar dissociação. O que me ocorre te ouvindo é que talvez as pessoas queiram muita coerência no viver.
ou queiram uma linearidade, ou queiram garantias. E o viver, ele está inscrito numa suspensão desde sempre, né? A gente sabe que tá, né? Que algo acontece e tenta dar nomes e tenta, né? E tem toda digamos assim, uma movimentação para se nomear as coisas, desde sempre. Mas, se a gente decanta isso, a gente tem a pulsação do coração, né? A entrada e saída de ar, e os movimentos que vão e vêm, as balanças, né? As básculas, os ires e vires e devires, digamos assim. Mas, de qualquer maneira, por mais que a gente planeje, por mais que a gente faça projeções no sentido de o que vai ser de cenários, digamos, daqui para lá, o fato é que essa dimensão incontida do viver nos provoca, né? nos dá rasteiras, nos obriga. Às vezes você muda até de opinião, de postura, de posição. É muito curioso, né? Um camarada, de repente, conhece alguém, uma pessoa conhece outra, e aí aquilo começa, né, a desenvolver uma certa dimensão, e depois aquilo não é o oposto, né? Me lembrei agora do Nietzsche, né? Como é que o Nietzsche, inicialmente, né, quando ele conhece Wagner, ele é tomado por uma idealização, por um fascínio, porque Wagner já era Wagner, né? Wagner já estava em plena movimentação e era o projeto, né, da cidade da música, Bayreuth, aquela situação toda apoteótica, que é onde Nietzsche vai ser tomado por uma epifania e vai dizer, não é nada disso, isso aqui é a furada, né? Estou fora dessa hipocrisia ou tal. O Nietzsche era esse cara das viradas, né? O Nietzsche, ele era... Imagina, era para ele ser o paladino, né, da cultura, né, da grande Alemanha, né, do lado de Wagner. Eram os dois. Um era o expoente artístico, o outro, o Wagner o queria como uma espécie de narrador, né, político, usá-lo politicamente. Foi aí que ele foi pego, né? Ele vinha nessa batida. Mas, enfim, o Nietzsche tomado de uma paixão, de um romantismo, aquelas visitas incontáveis, intermináveis à casa dos Wagner, né? Aquelas dimensões. Até fiquei me lembrando agora de que o Nietzsche ele adorava tocar piano, ele era um improvisador, ele deixou músicas e tal, mas parece que o Wagner a Cosima, né? Como é que você traduz? Como é que você... Cosima? Não sei. Eu falo Cosima, mas não sei. Parece assim, os dois eram tomados de gargalhadas quando o Nietzsche saía, porque era de um certo ridículo. Mas por que eu estou trazendo aqui essa ideia? É porque a gente encontra pessoas, essas pessoas nos influenciam, mexem com a gente, nos fazem criar, às vezes, ideais, a gente transfere para elas, mas também a gente faz o oposto, né? A gente se desencanta, se desidealiza, encontra fugas ou linhas de fuga ou saídas. Isso para dizer, porque eu estou falando um pouco para as pessoas que nos ouvem, né? Que acho que a análise talvez seja esse lugar de sustentação, não só do não saber, mas também daquilo que pode ser surpresa, né? Surpreendente, e pode levar anos para alguém se mover de um lugar, né? Essas dimensões extremas, eu concordo com você, não se confundem com as dimensões de intensidade. Você escuta uma música, uma ópera, por exemplo, cada ato ela é tomada de dinâmicas distintas, né? A gente sabe o quanto uma música não é linear, numa ópera, que pode ser o melhor exemplo, né? Então a gente tem que aprender a bailar, a surfar, a dançar, né? Eu acho que essa... Aliás, era o Nietzsche que gostava muito dessas dimensões, né, de dança, né? Perfeito, perfeito. Isso. E me vem à mente, né, a própria dimensão, usando o termo que o Nietzsche usa, trágica da existência, né? E esse termo que o Nietzsche usa, ele é um termo interessante e complexo, né? Porque no uso comum, a tragédia, que é o termo que surge do teatro trágico, ela acabou tendo o significado de catástrofe, né? Com um peso muito negativo.
Só que na tragédia grega, Nietzsche não interpreta dessa maneira a tragédia grega. E o trágico em Nietzsche, ele tem uma carga de intensidade muito forte, de uma beleza da vida, sem ser uma beleza só apolínea, ou muito menos só socrática, né? Quer dizer, de uma beleza com todas as dores da existência. Né? Então, e essa dimensão trágica, viver a dimensão trágica, e a gente sabe que a análise ela pode sustentar essa dimensão trágica, ela vai num sentido oposto a um supercontrole da vida. Né? Então, a dimensão trágica, para que ela seja vivenciada, ela aproxima a pessoa de uma aceitação que não é uma aceitação resignada. Então, todos os movimentos de arrebatamento, aí, né, dialogando com a sua fala, todos os movimentos de arrebatamento, a experiência das pessoas é essa, de falar assim, caramba, eu me senti vivo. Né? Ou então, foi mais forte do que eu. Né? Ou então, assim, caramba, foi ruim, mas foi bom, ou foi horrível, mas eu não resisti, como você falou, irresistível. Isso. Né? E com uma sensação de que, assim, caramba, eu estou vivendo aquilo. Aí é claro que, se essa sensação ela for buscada compulsivamente, isso também é um sinal de que a pessoa não está conseguindo encontrar a intensidade de uma maneira mais potente. E ela está substituindo, né, uma intensidade própria, digamos, por emoção. Né? Eu me lembro um rapaz que arranjava briga na rua. E ele falava, quando eu brigo, eu me sinto vivo. Só que depois ele ficava arrasado, porque às vezes ele batia em alguém que não tinha nada a ver com a história. Às vezes ele ficava arrasado porque ele apanhava, né? Enfim. E ele via que era uma coisa destrutiva, né? Então, o trabalho foi assim, de puxar esse desejo de se sentir vivo, de arrebatamento, para arrebatamentos, né, que não sejam excessivos, para brincar com os termos do Spinoza. Sim, né? sim. Eu te ouço falar e penso novamente, por exemplo, na música, ou mesmo numa interpretação teatral, tem ápices, tem movimentos, tem idas e vindas, né? A própria paixão, né, que pode ser arrebatadora, alguém apaixonado, ele está pendurado, talvez, pelo fio do desprendimento de si, para se ver, né, quase que amalgamado no outro, mas, ao mesmo tempo, é tênue, né? São limites, são experiências, a paixão é uma experiência extrema, porque você não sabe o quanto aquilo, né, te traz algo construtivo ou está acabando com você e você não está se dando conta. É muito comum, né, pessoas que estão apaixonadas, tão transferidas, maciçamente transferidas para paixão, para o outro objeto de paixão, que elas não escutam mais nada, né? E o cara, olha, presta atenção, você está vendo? Isso aí está meio esquisito, hein? Olha, você está vendo? Isso não me cheira bem. Não, e a pessoa não vê nada, né? A pessoa está cega naquilo. Eu tenho para mim que uma análise é capaz de ajudar a ponderar. Jamais, digamos, pelo menos eu entendo que jamais você vai questionar uma paixão, e muito menos incitar ou interditar, né? Mas você pode colocar dimensões de ponderação, né? Em que alguém tenha um pouco mais de acesso aos avessos, né? Que eu acho que é difícil para a gente, sobretudo numa sociedade que nos educa, nos obriga, para lembrar o começo da tua fala, né? Que a gente estava acelerado, produzindo, as pessoas talvez muitas vezes numa dimensão frenética não tem tempo para essa parada, para essa quebra, né? Então, eu acho que, de fato, essa quarentena ela acaba deixando a gente mais reflexivo, para quem quiser, né? Tem uma dimensão mesmo de olhar um pouco para si. E essa experiência de olhar para si, muitas vezes pode ser dolorosa para muitos, e a gente sabe o quanto ela é cara, né? Inclusive, quem quer bancar isso num certo dispositivo, paga por isso, paga pela análise. Né? Perfeito. O arrebatamento amoroso, né, a paixão,
ela, né, e mesmo essa ideia do desejo que arde, né, que em geral acompanha tanto a paixão que arrebata, né, ela muitas vezes, eu vejo com frequência, né, quando isso se dá, muitas pessoas, aí vem essa resistência, né, aí é o mais forte do que eu no sentido negativo, né, vem a resistência de boicotar, de testar, de provocar o outro, como formas, na verdade, como se a pessoa dissesse, mas infelizmente na maioria das vezes é totalmente inconsciente, né? Quer dizer, tem uma dissociação profunda ali, é como se ela dissesse assim, eu não sei se eu vou aguentar. É como se fosse, né, um medo do colapso por um excesso de alegria ativa, né, de afeto ativo. É bom demais, mas não é bom demais para ser verdade, no sentido que o Spinoza chama da ideia, né, do pensamento. Não, é um bom demais sentido. É emoção demais, é um pouco igual criança pequena, né, que fica excitada, começa a pular. Né, é o adulto que começa a boicotar, começa a desconfiar, começa a agredir o outro. Como se fosse assim, não, eu não posso acreditar que esse momento, ou mais ainda, né, que esse arrebatamento perdure, né, um arrebatamento que perdura pode ser muito assustador para quem está vivendo aquilo, né? Então, o boicote é como se fosse se acalmar, assim, ufa, que bom, era falso. Não, então, ufa, que bom, acabou. Né? Vou voltar para as questões, sei lá, para a minha depressão, ou para a minha obsessão, para a minha neurose. Não? De um jeito ou de outro, né? As pessoas têm que se haver com as suas dimensões neuróticas, né? E também com as suas dimensões incontroláveis ou passionais, né? E é muito difícil a gente estabelecer parâmetros de normalidade quando a gente sabe que cada um tem o seu movimento, o seu momento, né? Se a gente pode falar em multiplicidade, né? A gente também pode falar em singularidade. O Deleuze chega a pensar aquela ideia de esseidade, né? Que é aquilo que é a filigrana da filigrana, aquilo que está posto quase que num absoluto, mas mínimo, né? Tão absoluto e mínimo que ele se esfacela e se parte numa multifractalização. Essa noção, né, que você vê que ela é reversível o tempo todo. Eu sinto bastante isso em Nietzsche, quer dizer, o Nietzsche ele é afirmativo, né? Ele está lá na descoberta dele do eterno retorno, ele saúda, né, essa dimensão do sim, é isso, e de novo, né, e afirma essa dimensão. E quando chega no Zaratustra, tem também uma dimensão, não apenas, mas tem também uma dimensão de epifania, né? É a pretensão, né, dessa altura, desse lugar acima, onde a dimensão humana vai ser olhada meio que de cima para baixo, com um ar de super, né, ou trans, né, ou de para além, né, e vai depois descer para dar as boas novas, e aí a gente tem a história do Zaratustra. E, André, é o seguinte, o Instagram está me avisando que a nossa live dá 1 hora só. Deixa eu te fazer uma pergunta. Opa. Você topa a gente fechar aqui e abrir para as perguntas das pessoas? Você topa a gente ficar uns 20 minutos Claro, na hora? perfeito. Então, eu te peço, se você puder, para você fazer um fechamento aqui da live, a gente tem exatos 1 minuto e 15. Então, se você puder, só dar um fechamento e a gente já abre a nova live só para perguntas. Opa, legal. Bom, um fechamento, né? Vou dar primeiro em relação ao conteúdo que você falou, né? É exatamente essa ideia da singularidade. Acho que uma ideia de singularidade ela pode ser transmitida com a ideia, por exemplo, da química. A química pode ser amorosa, sexual, de paixão, pode ser de um bate-papo, de um encontro, né? de um parceiro de ideias, de alguém com quem a gente troca. Esses encontros que são sempre singulares. Né? Então, essa dimensão, o Spinoza fala da coisa singular, a coisa singular é a que liga para o todo da existência. É através do singular, não é através do geral, do parecido, do classificatório. Né? Bom, enfim, então, concordo plenamente de você, né, ter lembrado esse ponto. Né? Enfim, e eu queria assim, te agradecer pelo convite, te agradecer por essa conversa. Eu que agradeço. Super agradável para mim, maravilhosa. E vai ser um prazer agora, enfim, interagir também com quem está acompanhando a gente. É sempre um prazer.
Então, já encerro aqui agradecendo a você, ao público, a quem está acompanhando, ouvindo, de todo o coração, com todo carinho. Muito bom, André. E vamos Eu às digo perguntas. mesmo, tá sendo fantástico o bate-papo, vamos continuar. E olha, outras conversas provavelmente virão aí, né? Então, pessoal, finalizamos a Bacana. live de hoje. Um abraço para todos. Boa noite, André. E a gente já te chama. Tchau, tchau.